tuas mãos o milagre, a vitória, Senhor. A tua palavra diz que tu não despede ninguém vazio, ó Pai. O Senhor tem sempre mais para fazer por nós, Senhor, do que nós para ti, Senhor. Tu és soberano, tu és poderoso, é tu que faz, é tu que abre, é tu que fecha, Senhor. É tu que tem todo o controle nas tuas mãos, ó Pai. Tu é o dono da vida, da morte, a chave da morte está nas tuas mãos, ó Pai. Quando tu venceu no teu brado na cruz do Calvário, por isso que nós estamos aqui nessa noite. Oh glória, glória, santo, santo, santo é o Senhor. Toma teu filho, Pai, fala, Senhor, conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, crendo no milagre e na vitória. Amém, aleluia. Pode sentar, irmãos, aleluia. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração, aleluia. Glória a Jesus. O Senhor tem uma palavra poderosa para o nosso coração, para a nossa alma, aleluia. Vê como os cultos são sempre dirigidos por Deus, né, irmãos? Eu confesso para vocês que muitos temas que eu estudo, de escatologia, e eu gosto muito de escatologia, mas hoje eu venho falar sobre um assunto, que ele é um assunto, não é escatológico profundo na escatologia, não é algo tão profundo, ou seja, não é algo para pastores, não é algo para pessoas que estão com cargos ministeriais, presbíteros, é algo para pessoas que estão iniciando na fé. Todos que estão iniciando na fé, eles deveriam saber sobre esse assunto, que é o tema da live. Quero dar paz aos irmãos que estão me acompanhando na live aqui. Deus abençoe também. Nós estamos num culto presencial aqui em Canoas hoje. Para a glória de Deus, irmãos, muitas pessoas têm nos procurado, aleluia, tem sido bênção de Deus a essas lives que estamos fazendo. Muitas pessoas têm procurado nós no privado para falar, nossa, assuntos que tu está trazendo lá nas lives, na tua igreja, lá na igreja de vocês, local que vocês se reúnem, né, irmãos? Porque igreja é nós quando se reunimos. Isso aqui é só um templo que Deus não habita em paredes assim, Ele habita dentro de nós. Só que um dia vai ser tudo derrubado, e Ele vai implantar o reino dele, o reino verdadeiro de paz e de justiça, assim como era no jardim do Éden. Porventura no Éden a gente via Adão rebocando paredes, Adão trabalhando com ferragens. Não, Deus quer implantar um reino de paz e justiça, onde a gente possa se deitar nas árvores, onde a gente possa ter uma beleza natural na nossa terra. Quando a gente vai para a construção, irmãos, muitas igrejas, elas prendem as pessoas dentro de uma parede, sendo que nem Jesus fez isso. Jesus pregava no ar livre. Jesus, quando ele entra no templo, o que ele faz? Ele açoita aqueles mercadores que estavam lá, porque eles estavam corrompendo o povo, eles estavam vendendo a salvação, eles estavam vendendo coisas que não agradavam a Deus, ou seja, estavam vendendo animais, quando Jesus era o cordeiro pascual que já estava vindo ali. Então, a vontade de Deus, irmãos, nunca foi paredes, nunca foi isso aqui. Hoje nós vivemos num mundo, né, uma era, porque a palavra na Bíblia, mundo é era, tempo, século, aonde nós necessitamos um lugar para se abrigar, até devido ao catástrofe que tem. Mas não pensa que é isso aqui, ó, que Deus está habitando. Isso aqui, ó, para o nosso irmão aqui, Renato, sabe bem, trabalha com obra. Isso aqui qualquer máquina derruba, né? É uma demolidora, até uma máquina de mãos derruba tudo isso aí. Até mesmo com o ser humano derruba, sem precisar de máquina. Isso aqui não é nada, irmãos. Mas a minha proposta de falar sobre isso aqui não é para dizer para você, isso aqui tudo vai ficar, dá o que tem para Jesus. Não é isso aí não, que muitas igrejas usam. Não é isso aqui. O reino vai ficar, o reino de Jesus vai ficar sobre a terra. Mas isso aqui, quem vai precisar de paredes assim? Quando Jesus vinha acalmar o mar,
acalmar as tempestades, acalmar os problemas da nossa vida. Quem vai querer estar dentro de uma estrutura de ferro e concreto quando a gente vai ter Jesus vindo na terra? Ou porventura Adão e Eva viviam numa casa de laje, uma casa de madeira? Jesus, sendo Ele Deus também, tendo a natureza divina, a proposta dele é habitar dentro de nós e não em paredes. Isso aqui é só um lugar para nós se reunir, se encontrar. Por isso que o nome é Aos Canoenses. Pessoas que estão em Canoas se reúnem neste lugar e a gente fala sobre a fé. Por isso que na Bíblia as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, que está lá no livro de Apocalipse, são nomes de cidades. Pessoas que saem para fora de casa e se reúnem na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade da Ásia. Pessoas que saem da cidade de Éfeso e se reúnem na cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade. Pessoas que saem para fora de casa, porque a palavra igreja, o original dela é eclésia. Eclésia significa pessoas que saem para fora de casa e se reúnem. Então quando tu sai para fora da tua casa, se reúne no serviço teu, tem uma igreja lá. Pessoas que saem para fora de casa e se reuniram numa obra para trabalhar. Pessoas saem para fora de casa e se reuniram no colégio para estudar. Qual é a diferença então? Pessoas que saíram para fora de casa e se reuniram em nome de Jesus para ouvir a palavra dele. Por isso que é uma igreja hoje aqui. Pessoas que saíram para fora de casa e se reuniram em nome de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E o assunto tem tudo a ver com ressurreição. Eu tenho um documento das Assembleias de Deus, e esse era o tema que Deus me trouxe em casa. E eu quero ler para vocês. Nas Assembleias de Deus, Deus abençoe a irmã Lili Ramos, abençoe a irmã Adriana, Deus abençoe vocês. Nas igrejas de Assembleias de Deus, eles têm um edital lá, onde eles botam toda a declaração de fé deles. Semana passada eu fiz alguns vídeos sobre os adventistas, né? Mostrando tudo a linha dos adventistas. Quem não acompanhou no culto ou não acompanhou no Face, vai lá no meu canal também no Facebook ou no WhatsApp, tu pode ver. Eu trouxe tudo o que é a crença dos adventistas e expus as heresias, os enganos deles, que eles pregam nas igrejas. E eu venho trazendo muito isso, meus irmãos, desmascarando as falsas doutrinas das igrejas, desmascarando o falso evangelho que é pregado, desmascarando a falta de entendimento de algumas pessoas e trazendo a verdade bíblica, como era a igreja primitiva, o que os apóstolos ensinaram aos seus discípulos e o que os apóstolos aprenderam de Jesus, passa para os discípulos e os discípulos vão passar para nós. E o que deveria ser pregado nas igrejas? Mas houve aquele declínio que vai entrando denominações e vai colocando novas interpretações. Inclusive, essa semana falando com um rapaz sobre o dízimo, e ele perguntou para mim: bom, já que tu desmascara toda a doutrina, o dízimo é bíblico? Eu disse para ele: o dízimo, ele é bíblico, mas não da forma que aplicam nas igrejas, porque o dízimo era trazido frutos da terra, ou seja, tu era um plantador de aipim, de batata, cenoura, ou de gado, de ovelha, tu separava os primeiros frutos que tu tinha e trazia para o templo. Quem cuidava do templo não tinha direito de herança, de terra, de receber terra, que nem muitos pastores têm milhares de terra hoje, hein? Um absurdo, algo extrapolante. Graças a Deus, irmãos, Deus tem me dado esse entendimento, que o Evangelho de Jesus não é isso aí, irmãos. O Evangelho de Jesus não é isso aí. E lá eles traziam os primeiros frutos, davam para aquele sacerdote, que ele era responsável de cuidar da viúva, do órfão, e ele podia comer também daquilo, se alimentar, porque ele cuidava do templo. E o dízimo não era dinheiro.
Em 585, houve um concílio chamado Concílio de Macon, e nesse concílio foi estabelecido pela Igreja Católica. Vocês podem olhar lá, isso aqui é coisa que nem minha live cai, porque eu estou falando uma verdade. Você está no Google, tu pode ir lá e pesquisar e está na história. A Igreja Católica trouxe o dízimo agora, que era alimentos, ela trouxe, não precisa mais de alimento, quem quiser traz, mas o dízimo agora vai ser 10% dos bens que vocês têm. E ela estabeleceu isso aí. E quem não desse aqueles 10% de tudo que tinha, era expulso da igreja. Inclusive a igreja adventista, quando eles tentaram adivinhar a volta de Jesus, e foi um fracasso, porque Jesus não voltou em 1845, como eles tinham programado. A Bíblia de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas a igreja adventista se atreveu a botar uma data lá, e os fiéis ficaram esperando Jesus voltar em 1843, e Jesus não voltou. Aí eles remarcaram a data para 1845, 44, Jesus também não voltou. Aí eles falaram, vamos ler a Bíblia, porque tem algo errado, não é? É em 1851, também não voltou. Então, irmãos, como seguir uma igreja que vai fazendo várias coisas contra a Bíblia, vai fazendo várias doutrinas que não são bíblicas? Porque muitos membros que estão dentro da igreja, eles não fazem isso aqui, ó. Eles não pegam a Bíblia e não começam a folhear. Entrou para dentro da igreja, vai folhear. Vou usar bastante a fala do irmão Renato, que eu sei que ele é um profissional em obra. Ele não entrou para a obra e ficou lá só carregando a massa para o servente. Ele foi lá e aprendeu como se faz um reboco. Ele foi lá e aprendeu como se tira o esquadro. Ele foi lá e aprendeu como se coloca o prumo. Ele foi lá e aprendeu como se coloca o nível. E é isso que o cristão tem que fazer. Tem que aprender a colocar o prumo. Sabe como? Lendo a palavra, meditando. Para a tua interpretação não ser uma interpretação toda torta. Tem que colocar o nível. Colocar a visão espiritual, ler a Bíblia como os discípulos liam, para tu não ter uma meditação torta. Essa é a vontade de Deus. Mas essa igreja, a maioria, eles não estão interessados nisso, meus irmãos. Eles estão mais interessados aqui, ó, no teu dinheiro. Jesus nunca pregou dinheiro. Mas ele falou, dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Na ocasião eles chegaram para falar para Jesus, Jesus, mestre, é lícito pagar tributo a César? Jesus pegou uma moedinha. De quem é esse rosto aqui que está na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. O que era para dar que era de Deus? No caso ali, a moeda estava o nome de César, era para dar para César. A pergunta é, no outro lado da moeda estava o rosto de Jesus? Não. Então qual é que é o significado disso? O que Jesus queria que tu desse para ele? Amai uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus queria e sempre quis que tu obedecesse o mandamento e a lei dele. Amar o teu próximo como ele vos amou. Jesus não veio na terra para cobrar nada de ninguém, meu irmão. Nada. É as religiões que puseram isso aí na mente das pessoas, e muitas pessoas se deixam levar. E aqui está um que já fez isso também. Já foi levado por engano de doutrinas. Em 2013 eu me converti, entrei para a igreja, eu roçava a cidade de Novo Hamburgo com uma máquina que eu tinha, cortava grama, por todos os lugares que eu ia na cidade, eu dava com aquela máquina de cortar grama, chegava lá, separava o dinheiro e levava para a igreja. E o pastor da igreja roubando o dinheiro. Roubando tudo o dinheiro, roubou todo o dinheiro do cofre. Uma quadrilha especializada dentro da igreja, roubando também na sede de Porto Alegre, foram tudo expulso. Irmão, Jesus não quer teu dinheiro, Jesus quer a tua vida. Ele quer que tu dê o melhor teu para Ele. O que é o melhor que tu tem para dar para Jesus? A gente não é nada, irmãos. Jesus não está interessado em carro. Ele é doador da pata, porque Ele precisa disso. O que Ele quer, sabe o que quer? A tua fidelidade, o teu amor, o teu carinho. Que tu se abrace nele e diga, Jesus, toma minha vida em tuas mãos e me guia. Mesmo que eu sou pecador, falhe, mas eu estou aqui. É isso que Deus quer de ti. Ele quer a tua pessoa. Ele não morreu na cruz
para que tu desse a tua casa, teu carro, teu salário. Ele morreu na cruz para te salvar. Simplesmente isso. O amor dele foi tão grande, do Pai, que deu um filho para salvar todo aquele que estava perdido. Esse é o amor de Deus. As igrejas da Assembleia de Deus, as igrejas da Assembleia de Deus, elas vão trazer uma interpretação, está lá no edital deles, dizendo assim: a ressurreição dos justos, tá? Eles vão colocar assim na visão deles, tá bom? A primeira ressurreição se refere à ressurreição dos justos. Isso eu concordo com eles, tá bom? Primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Qual é os justos que a Bíblia fala? A igreja. Tá, vamos lá. Todo cara que é da igreja é justo? Acabei de falar aqui que não. Tem um monte de ladrão dentro da igreja. Então justo é o justo mesmo. Quem não é justo não vai ser salvo, não. Não pense que a ressurreição do justo só porque tu é da igreja, tu vai ser salvo. Se eu tiver no erro, no engano, na imundícia, eu também vou perder minha salvação. Ele separa colocando a ressurreição dos justos e depois ele coloca uma outra ressurreição. A Bíblia faz duas ressurreições. Ponto. E as igrejas da Assembleia de Deus vão dizer: a primeira ressurreição é do justo. Nisso eu concordo com eles. Tá? Depois de 7 anos, agora eles vão vir com uma interpretação que não está na Bíblia. Depois de 7 anos, os mártires cristãos da grande tribulação, por ocasião da vida gloriosa de Jesus, vão ressuscitar. Os cristãos que forem martirizados na grande tribulação, embora não estiveram preparados para o arrebatamento, por isso não subiram naquela ocasião, aproveitarão a segunda chance dada por Deus, porém entrarão definitivamente com o Senhor. Essa já é uma interpretação que não está na Bíblia. A Bíblia fala da primeira ressurreição dos justos, isso eu concordo com eles. Só que a Bíblia não fala que depois de 7 anos vai ressuscitar outro povo. Não fala nisso. E eu vou mostrar um texto para vocês agora. Aí quem está assembleando, que está me assistindo ou vai assistir o vídeo, conversa na tua igreja, conversa com o teu pastor. Na verdade, muitos sabem e ainda continuam pregando, mas fica uma reflexão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no verso de número 16, vai falar assim, ó: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia fala isso. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Paulo está falando isso. Não é a igreja que fala. Não é a igreja A, B ou C. A Bíblia fala isso. Que quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. O que é morrer em Cristo? É uma pessoa que aceitou Jesus. É uma pessoa que se batizou. É uma pessoa que fazia parte da ceia. Tá, mas e as pessoas que não se batizaram e morreram lá no hospital, ou morreram na última hora e aceitaram Jesus? Também vão fazer parte da igreja, porque aceitaram Jesus. Aceitar uma condição de tu dizer assim: Jesus, eu te aceito, entra na minha vida. Escolhido tu já foi desde antes da fundação do mundo. Jesus já te escolheu. Tu não é escolhido no momento que chega no culto. Nem muitas igrejas faz. Vem aqui, quem quer aceitar Jesus passa aqui na frente, que Jesus vai escrever teu nome lá no livro da vida. Muitas igrejas fazem isso. Não precisa, porque a Bíblia vai dizer que o nosso nome já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então teu nome já estava escrito lá, nem nascido era. Inclusive, quando a gente vai para medicina, o que a medicina ensina? Que a pessoa, quando ela está ali no ventre, quando ainda é o sêmen está no ventre, tem vários ali competindo para quem vive, né? Quem primeiro que chega lá é o que vai viver. E é milhões disputando. Quem já ouviu falar isso na medicina fala isso, né? Que é milhões ali disputando, de ser o sêmen largado, e milhões estão disputando para que um nasça.
Sempre foi essa interpretação. Uma universidade, não me falha a memória agora do país, ela teve uma outra interpretação e falou: não, na verdade não é assim não. Na verdade não é vários competindo para quem chega primeiro. Já existe dentro da mulher uma escolha. O próprio organismo da mulher vai escolher um. Então não é uma competição de vários. Já tem um escolhido lá dentro. Isso não faz sentido com a Bíblia? Então tu não competiu com ninguém, irmão. Tu não competiu com milhares. Tu já foi escolhido e foi colocado lá. Ou porventura Jesus competiu com alguém? Não. Quando a gente olha para Jesus, ele também foi colocado dentro do ventre de Maria. Isso é uma nova interpretação que a ciência trouxe, que a medicina trouxe. Ninguém está competindo não, meu irmão. Não é o que chega mais rápido, não. É aquele que Jesus já escolheu. Amém? Então quando a gente vê a Assembleia de Deus fazendo essa interpretação de uma ressurreição, estamos junto com eles. Só que eles vão dizer que depois de 7 anos tem mais outra ressurreição. O que eu acabei de ler aqui é: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Bota aí na tua cabeça: quem morreu em Jesus Cristo vai ressuscitar primeiro. Aí Paulo vai dizer assim, ó: depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então o que acontece aqui? Acontece, a Bíblia diz que vai ter uma ressurreição. A primeira ressurreição é uma, que quem morreu em Cristo vai ressuscitar, e quem estiver vivo, que faz parte da igreja, vai juntamente com os que ressuscitaram subir e se encontrar com Jesus nos ares. A palavra ali é aer no grego, camadas atmosféricas mais baixas. Ninguém vai ressuscitar para subir para ir morar no céu. Isso aí não é bíblico, isso é uma interpretação da igreja católica, que os evangélicos foram lá e pegaram. Assim como o dízimo é uma interpretação da igreja católica, do Concílio de Macro de 585, e os evangélicos foram lá e pegaram. Ou seja, vou pegando o que dá, o que não dá eu jogo fora. Essas interpretações nunca teve na igreja primitiva. Nunca teve. Sempre foi assim como eu estou mostrando. Primeiro, segundo, terceiro século. Aí chega o camarada Agostinho de Hipona e traz uma nova interpretação. Aí chega a igreja católica, se une com o Estado. E, inclusive, quem cobrava o dízimo por algum período era até mesmo os imperadores. Imagina o imperador batendo na tua porta lá, chegando um oficial do Império Romano e dizendo: ô irmão, vem aí buscar o dízimo aí, os 10% dos teus bens para o imperador construir muro da cidade, para sentar na banheira de ouro dele lá. Era assim que funcionava, porque a igreja se uniu com o Estado. Então existe interpretação que elas vieram surgindo no 4º século, que não era a interpretação dos primeiros cristãos. E aí a gente vê que a primeira ressurreição, que Paulo está falando, os justos ressuscitam, nós que estiver vivos se encontramos com o Senhor nos ares. Dali do encontro nos ares, aí que Jesus vem e estabelece o reino dele. Isso aqui não é interpretação de testemunho de Jeová, tá? Isso aqui é uma interpretação bíblica. Se tu conversar com o testemunho de Jeová, ele vai dizer assim para ti: não, isso é verdade, está na Bíblia aqui. Jesus vai vir e vai botar o reino dele aqui na terra. Com certeza, nisso eu também estou com os testemunhos de Jeová. Agora, tem outras coisas que não dá, né? Entende, irmãos? Existem várias igrejas na terra que algumas coisas elas estão certas, estão com a Bíblia, mas daqui a um pouco elas começam a introduzir coisas que não é bíblica, e você tem que estar atento para te não cair nisso. Senão tu vai dar todo o teu salário para a igreja, senão tu vai ficar sabendo voto de livramento, voto da cura, dando dinheiro para ser curado, dando dinheiro para Deus entrar na tua casa, dando dinheiro para Deus curar o teu filho, dando dinheiro para Deus arrumar um emprego para tua família. Não precisa disso. Como é que fica a situação de uma pessoa que não tem dinheiro? Então, se lascou. Jesus não quer dinheiro. Ah, mas irmão Douglas, não precisa de colocar uma lâmpada na igreja? Precisa. Mas Jesus não quer que nós trazemos uma mentira para te trazer uma lâmpada para a igreja. Não precisa disso. Está aqui, está faltando uma lâmpada aqui.
Nós temos condição de comprar e esquecemos. Não é isso que Deus quer de ti, meu irmão. Agora, se sentir no coração de dar uma lâmpada, amém. A Bíblia fala bem assim, Paulo vai dizer em Romanos: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não é segundo o propósito que o pastor lá falou, que a pastora lá falou. Não. Isso aqui não é bíblico, tá? Pastores que estão me ouvindo agora, vocês podem vir aqui, Facebook aqui, e trazer um texto que mostra quando é errado. Se você tiver na tua Bíblia, eu tenho certeza que tu não vai achar. Continua procurando. Por que não pregar a verdade, irmãos? Não é melhor? Quando eu era do mundo do crime, eu dormia sempre com a cabeça preocupada. Será que vão invadir minha casa? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer um mal comigo? Quando eu vim para Jesus, eu perdi esse medo. Por quê? Porque eu estou pregando a verdade. E quem prega a verdade dorme com a consciência limpa, sabendo que se eu tomar agora aqui, a minha passagem está garantida para o reino. Quando a gente começou o culto, eu li a passagem de Lázaro. Marta e Maria, Jesus ali, o Lázaro havia morto, já havia 4 dias. Jesus vai lá e chora por ver ele morto. Jesus não quer ver ninguém morto. A morte veio por causa do pecado. A morte, a pessoa morre hoje por causa do pecado. O pecado que trouxe a morte. A vontade de Jesus é o quê? Que todos sejamos perdoados do nosso pecado, recebam um corpo que não peca mais. Mas ainda temos a natureza adâmica de Adão. Ainda pecamos. Jesus chora, vai lá e diz: Lázaro, vem para fora. Aí eles ficam olhando e pensando: essa ressurreição em que Jesus ressuscita Lázaro aí é do último dia? Não. A ressurreição do último dia Jesus vai falar. É a ressurreição eterna. Porque Lázaro, ele ressuscitou, mas voltou a morrer. Várias pessoas da Bíblia ressuscitaram. Jesus foi lá e fez o milagre. Para quê? O pessoal precisava ver que era possível uma pessoa ressuscitar. Senão eles não iam crer que ele era o Filho de Deus. Eles precisavam ver o milagre. Agora tu imagina tu vendo de dentro da sepultura sair um camarada que está 4 dias cheirando mal já. Eu fui coveiro. Deve ser algo tremendo, né? Sair de dentro da sepultura uma pessoa que tinha morrido. Só que Jesus, quando ele ressuscita, ele é a primícia, a primazia. Porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para nunca mais morrer. A ressurreição de Jesus é a ressurreição eterna. E essa é a vontade de Deus. Que quando nós ressuscitarmos, nós ressuscite para viver eternamente, sem morrer. Nunca mais morrerá. Por isso que a Bíblia vai dizer: não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Tu vai ver tua mãe ressuscitar. Tu vai ver teu pai ressuscitar. E aparecer diante de Deus, na tua frente. Ah, mas ele não era cristão. Vai ressuscitar igual. Vai depender do que ele fez em vida, para ele entrar no reino ou não. E as igrejas de Assembleia de Deus vão dizer assim, ó: os cristãos que foram martirizados, elas vão colocar uma ressurreição de 7 anos, quando a Bíblia não coloca. Depois tu lê na tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 20, vai falar que o resto dos mortos não ressuscitam, só ressuscitam depois de 1000 anos. É depois de 1000 anos que vai acontecer outra ressurreição. Inclusive a Assembleia de Deus vai dizer que aqueles que ressuscitarem nessa segunda ressurreição são pessoas que não faziam parte da igreja. Alguns assembleianos que são pentecostalistas revisados, eles vão interpretar da maneira correta, até nesse ponto. Depois de 1000 anos ressuscita um outro grupo. Esse outro grupo que ressuscita é pessoas que não era cristão, ou que era cristão e não ressuscitou na primeira ressurreição. Mas irmão Douglas, irmãos, eu quero que vocês entendam tudo que eu estou falando aqui. Isso aqui era para vocês aprender quando vocês se converteram, quando vocês colocaram o pé na igreja a primeira vez. E muitos pastores não ensinam isso, porque é mais fácil manter as pessoas sem o conhecimento do que despertar elas.
Tu imagina se tu se sentia obrigado a dar dinheiro todo mês na igreja. E chega uma pessoa e mostra a Bíblia e diz para ti: não, isso é mentira. Tu deixa de pagar a tua luz, a tua água, para dar para o pastor. Obrigatoriamente. Porque se eu não der, eu estou roubando, diz a Bíblia. Não, mas isso é uma mentira. Imagina depois, como é que tu dorme com a consciência tranquila. Tu vai lá e paga a tua luz, tu sabe que tu não é obrigado a dar teu dinheiro para a igreja. A verdade ela liberta, irmãos. A verdade ela liberta. Tu vai ter muito mais prazer de ajudar se tu é uma pessoa que gosta de ajudar, né? Existem aquelas pessoas que são pão dura mesmo. Pessoa que não gosta de ajudar ninguém. Só gosta de se ajudar a si mesmo. Inclusive tem pais que não gostam de ajudar nem os filhos. Mães que não gostam de ajudar nem as filhas. Vai olhar para a família, é os filhos tudo destruído, andando com o pé de um pé do outro, as filhas andando com o pé de um pé do outro, e os pais gastando dinheiro, as mães, em cílios, em unhas, em cabelo, em kits, enquanto os filhos passam necessidade. Aí quando o filho morre ou vai preso, ai meu filho, Jesus! Aí posta 50 tipos de foto no Facebook. Faz o bem para a tua família enquanto ele estiver vivo, viu? Quando ele estiver vivo, isso aqui é uma revelação de Deus. Faz o bem para os teus filhos enquanto tem saúde. Dá o bom do melhor para eles enquanto tem saúde. Porque vai chegar um tempo que tu vai ficar velho e tu não vai ter a força de ajudá-los. E aí tu vai dizer assim para ti: se a mãe tivesse condição, a mãe te daria, mas quando o tio não fez. Se o pai tivesse condição, te ajudaria, mas quando o tio não fez. Por que eu falei de ressurreição, irmãos? É importante tu saber, é importante todos vocês saberem que não há do que vocês temer. A morte, ela vai chegar para todos nós. Alguns de repente não, algumas pessoas vão ter o privilégio de não passar pela morte, ver Jesus vindo e se encontrar com ele nos ares. Algumas pessoas. Mas não te preocupa com a morte. Jesus já venceu ela. Jesus já venceu a morte. O que significa isso? Que todo aquele que morrer, um dia vai ressuscitar. Vai subir da terra. Esse é o milagre mais esperado. Esse é o milagre mais esperado. Inclusive, os gnósticos falavam que isso não era possível acontecer. Se nós continuarmos lendo o texto aqui, vai dizer bem assim, Paulo está dizendo bem assim, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que você seja ignorante acerca dos que dormem, dos que estão mortos, né? Para que vós não entristeçais como os demais que não têm esperança. Havia naquela cidade de Corintos muitas pessoas que elas não tinham uma esperança. Morreu fulano, morreu ciclano, já era. Já era, nunca mais vou ver. Aí Paulo vem trazendo uma interpretação bíblica. Não fique preocupado. Por que vocês estão sem esperança? Sobre os que dormem, sobre os que morreram, ou sobre nós que vamos morrer. É como se tu olhasse para o teu esposo, ou olhasse para o teu irmão que está do lado agora e dizer assim: ai, que triste vai ser o dia que tu vai morrer. Irmão, a pessoa vai morrer, mas vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. Vai viver eternamente. A morte é uma passagem de uma vida para outra vida, ou seja, uma vida que tu morre e ressuscita novamente e fica eternamente vivo. Lembrando que cristão limpo, de coração puro, vai entrar no reino e vai viver eternamente com Cristo. Pessoas que não faziam parte da igreja, não eram cristãos, mas tinham boas obras, é que Deus vai vir e vai condenar o camarada que chega em casa. Olha só, irmãos, Deus ele é justo. Presta atenção, vou usar o irmão que eu conheço ele aqui e a esposa dele. Deus ele é justo. Como é que Deus vai pegar um exemplo? Não é cristão. Como é que Deus vai pegar
após tu ressuscitar, e vai te condenar se tu é um cara trabalhador. O que eu fiz, Jesus? Você é um cara que é fiel à tua esposa. Você é um cara que cuida dos teus filhos. Como é que Deus vai te condenar? Ele tem que ser justo. Se ele é justo, ele vai dizer: filho, entra no reino. Tu trabalhava, tu era honesto, tu cuidava da tua família. Dentro da tua família pode ter pessoas cristãs, e dentro da tua família pode ter pessoas que não vão se converter nunca. Não significa que por elas nunca ter se convertido, elas vão ser condenadas ao fogo. O que vai fazer com que elas vá para o fogo são as obras delas. Agora começa a trair, começa a roubar, começa a matar, para ver o que vai acontecer quando ressuscitar. Aí sim tem justiça. Não que nessa igreja prego, só vai ser salvo quem é igreja. Quem não é igreja vai ser condenado. Não, irmãos. Vai ter pessoas que vão entrar no reino de Deus que não são igreja. Por que elas vão entrar? Por causa desses critérios que elas tinham. Eram fiéis ao seu esposo, era fiel à tua esposa. E não é legal tu dormir sabendo que tu não trai tua esposa. Não é legal tu dormir sabendo que tu não trai teu marido. Como a mulher deve se sentir, né? Eu sou mulher de um homem só. Eu sou marido de uma mulher só. Meu esposo é um homem honesto, não rouba, não mata, não mente. Deve ser uma alegria ou não deve? É ou não é uma alegria? Muitas vezes, irmãos, os detalhes estão ali. A gente não faz pergunta: Deus, tu vai condenar meu esposo ou minha esposa que trabalhava só porque ele não se converteu? Claro que não. Agora, se tu tem a oportunidade de ouvir a palavra e de te converter, Deus abençoe a irmã Vera. Tem a oportunidade de ouvir a palavra, se converter, se batizar. Vai e faz. Que talvez tu seja escolhido desde o ventre da tua mãe e tu mesmo está te excluindo, porque tu está ouvindo a palavra. Se tu está ouvindo, faça uma pergunta para ti mesmo: se eu estou ouvindo, será que eu não sou um escolhido? Se eu sou um escolhido por Deus, por que não fazer as coisas para me aproximar mais de Deus? Ele te escolheu, e Ele morreu por ti, e o mínimo que Ele te pede: te batiza nas águas. Morre o velho homem, morre a velha mulher, nasça de novo, abandone esse mundo de sem Deus. Te aproxima de mim, filho. Te aproxima de mim, filha. Eu quero mais de ti. Eu quero te cuidar. Eu quero te dar a paz que o mundo não pode te dar. Quantas vezes a gente era do mundo e sabia que para preencher a alegria do coração tinha que ir para uma balada. E aí enchia os cornos na balada, no outro dia estava depressivo, com conta para pagar, cheirou a noite inteira, gastou todo o dinheiro, trouxe um monte de imundícia para dentro do lar, aí briga com a família na semana, bate o estresse, bate a depressão, todo o dinheiro que conseguiu da forma honesta. Irmãos, viver do lado de Jesus é a coisa melhor que tem. Foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida, foi ter me achegado a Jesus. Foi a melhor escolha que eu fiz. Mas não pensa tu que aquele que morreu e nunca teve a oportunidade de ir na igreja, não se converteu, ele vai para o inferno. Não pensa assim, irmãos. E essa é uma interpretação que não é bíblica, que as igrejas colocaram na cabeça dos outros para converter as pessoas à força. Teve uma época que a igreja católica ela obrigou as pessoas a crer no que ela pregava. Se tu não crês, tu era morto. Quando Jesus dá o livre-arbítrio para o homem, vai uma igreja lá e coloca o quê? Tira teu livre-arbítrio e te obriga a crer no que eles creem. Tu não é obrigado a crer em nada. Em nada que está na Bíblia. Jesus nunca obrigou ninguém. O que Ele quer
é que tu seja uma pessoa que ande reta. É possível ser reto sem ser cristão? Se nós formos falar de pessoas que a gente conheceu, que nunca foram na igreja, que são honestas, a gente vai morrer falando aqui. Quantas pessoas que tem aí que nunca botaram os pés na igreja, não roubam, não matam? Tem pessoa que vai dormir 7 horas da tarde. Rapaz, a minha mãe, não quero gravar ela, a minha mãe nunca foi na igreja, nunca bebeu, nunca fumou, nunca roubou, teve uma vida miserável. Veio de Nova Prata com nós, um na barriga, mais a outra pendurada, casou, teve um relacionamento em Novo Hamburgo ruim, mas teve filhos que foram bênção, uma vida destruída, mas nunca caiu na treva. Lembro de uma vez, no ano novo, na virada do ano novo, eu insistindo na época para tomar um gole de champanhe. Ela disse, não, vou ficar bêbada. Existem milhares de pessoas, irmãos, milhares de pessoas que são muito mais honestas que muitos crentes. Muito crente ladrão, caloteiro, mentiroso. Está cheio de crente disfarçado, bota a Bíblia embaixo do braço, vai no fim de semana, vai na semana na igreja. Quando tu vai olhar para a vida, é um baita de falcatrua. Compartilha com várias coisas erradas. Fala um monte de nome, vive uma vida toda desorganizada. E ainda quer lá e quer dar pitaco na vida dos filhos. Já vi vários cristãos, irmão, vários pastores, vários homens que se dizem homem de Deus, dando um baita de mau testemunho. E aí quando chega no sábado, no domingo na igreja, quem que se converteu vai para o inferno, aquele griteiro que eles fazem. Ele mesmo não se converteu. Está pregando para ele mesmo. Se coloca de pé, minha esposa vai orar, finalizamos a pregação. Quero que essa palavra, Deus fale mais no coração de vocês. Os irmãos que estão no culto online aqui, Deus abençoe grandemente. Deixem suas mensagens. Curta, compartilhe nossos vídeos, porque outras pessoas vejam essa mensagem. A minha esposa vai orar por todos agora. Aleluia. Espírito Santo, Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de nós estarmos diante da Tua presença, Pai, ouvindo, entendendo, compreendendo, Senhor, compartilhando, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que venha fluir rios de água viva, Senhor, sobre nós, que nós vamos sair daqui purificados, lavados, com a mente limpa, Senhor, com o coração puro diante de Ti, ó Pai, e continuar caminhando contigo. Nós vamos receber graça nessa noite, para caminhar mais uma milha, para nós andarmos contigo, Senhor, sermos imitadores de Cristo, fazer a diferença onde nós passar, dar um bom testemunho onde nós passar, ter uma fama de homem e de mulher de Deus, pessoas diferenciadas, onde chega a Tua presença, onde chega a mudança, aleluia. Vai repreendendo todo mal, vai repreendendo, Pai, todo demônio da boca suja, espírito de confusão, de contenda, de fofoca, de discórdia. Em nome de Jesus nós repreendemos todo mal nessa noite, toda obra contrária, toda a fúria do adversário contra a nossa vida, que nós vamos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra que nós ouvimos nessa noite, que nós vamos guardar na tábua do nosso coração a Tua palavra, Espírito de Deus, que nós vamos vigiar, meu Pai, para não pecar contra Ti, Senhor. Abençoa o povo que está online assistindo, Senhor, ouviram a Tua mensagem, Senhor, que pessoas venham ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque a salvação, a vida, a mudança de vida, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina a Te amar, nos ensina a buscar, meu Pai, cura o Teu povo nessa noite, vai tirando o fardo pesado, a preocupação, a ansiedade, o medo, Senhor, vai repreendendo a depressão, vai repreendendo a angústia, o desespero nessa hora, vai repreendendo em nome de Jesus Cristo
aquele que tem batido em muitas portas e só encontra a porta fechada, Pai, a porta não se abre, que o Senhor venha abrir porta, Pai, para esse pai de família, para essa mãe de família, Senhor, que está preocupada, é chegar no final do ano, ele está preocupado com seus familiares, o que vai fazer, quer comprar muitas coisas e não tem emprego, não tem de onde tirar, não tem ajuda, ninguém estende a mão, que é Deus que abre porta onde não tem, que é Deus que estende a mão e faz aquilo que o homem não pode fazer, que eles venham receber nessa noite a tua vitória, que aquele, Senhor, aquela ficha que foi largada lá, meu Pai, que eles venham ser chamados, aqueles currículos que estão lá parados há muito tempo, essa pessoa que largou muitos currículos e não é chamada, precisa trabalhar, precisa efetivar numa firma, que o Senhor venha abrir essa porta, abre porta de vitória, abre porta de vitória, abre porta de emprego, vai dando saúde, vai dando força, vai transformando as vidas, vai transformando, Senhor, os lares, vai repreendendo as trevas, vai repreendendo o mal, vai repreendendo nome de briga, de confusão dentro de casa nessa noite. Aleluia. Aqueles que não estão se dando, meu Pai, que eles venham se perdoar, que eles venham se perdoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa que está magoada não consegue perdoar, venha liberar perdão nessa noite, Espírito Santo de Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, essa palavra diz que nós vamos ser perdoados, assim como nós perdoar, que nós vamos perdoar, liberar perdão, que nós vamos abraçar, perdoar aquele que nos machucou, que nos feriu. Ah, mas tu não sabe o que eu passei, tu não sabe o que fizeram, tu não sabe o que aconteceu lá. O Senhor diz: perdoa, perdoa porque eu te perdoei, eu te amo, aleluia. Alamanda, eu vejo Deus abrindo 20 portas de vitória, pessoas que largaram, aleluia, currículo, mandaram por e-mail e não receberam resposta. O Senhor abre porta nessa noite, pessoas que estão assistindo a live vão receber vitória, pessoas que estão aqui vão receber vitória. O Senhor disse: eu abri uma porta de vitória para tua filha Maria. Eu abro porta, eu faço, diz o Senhor. Levar céu de câmbio, Pai. Oh, aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode parar o Senhor quando Ele decide. Ele abre, Ele faz, Ele acontece, aleluia. Vai fechando a cola, vai dando livramento, vai repreendendo demônio de briga, de confusão, meu Pai. Dá livramento, Senhor, para os jovens que saíram, que vão sair, meu Pai, que vão para a noite. O Senhor livra de briga, de facada, brigas violentas, meu Pai. Vai dando livramento, vai livrando as jovens, Senhor, de ser violentada. Vai livrando, Pai, vai livrando, vai dando livramento, Pai, para esses jovens, Senhor, que vão para a noitada, ficam embriagados, Senhor, são assaltados, são judiados, meu Pai, são covardemente espancados. Tem misericórdia, tenha compaixão, meu Pai. Dá livramento, Senhor, para as vidas, dá livramento para os jovens, dá livramento para as famílias. Esse povo que sai, meu Pai, fica a família desesperada, preocupada. Será que vai voltar? Tem misericórdia, tenha compaixão, meu Pai, das vidas, das almas, Senhor. Tenha compaixão daqueles que estão jogados na sarjeta, caído, meu Pai. Hoje nós todos vamos para a nossa casa, temos onde deitar, temos onde descansar, se alimentar, meu Pai. Mas muitas pessoas não têm, meu Deus, estão jogadas, tiradas na
Senhor. Aleluia. Envia socorro, abre porta, Pai. Onde não tem porta para essas pessoas, Pai, que querem amanhã, no dia das crianças, estar presente para os seus filhos e não tem condições. Aleluia. Pessoas que muitas vezes, Pai, querem fazer coisas boas para se alegrar com a sua família e não tem condições. Da vitória, abençoa. Livra as crianças, meu Pai. Livra as crianças, vai dando livramento, vai repreendendo espírito de pedofilia, esse demônio que age, meu Pai, em pessoas, ó Pai, que abusam de criança, Pai, escondida. Repreende o Senhor, não deixa nada em oculto, Pai. Vai dando discernimento, vai dando visão aberta, Pai, para a mãe, para os filhos, Senhor, para o povo vigiar, ficar ligado, atento, Senhor. Livra, meu Pai, que eu te peço, abençoa teu povo, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus, amém, aleluia. Estamos despedindo na paz do Senhor dessa noite. Estamos todos, quem quiser oração pode passar à frente, aleluia. Deus abençoe, uma boa noite para todos, aleluia.